Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. É um privilégio para todos nós estarmos aqui mais uma vez, juntamente com vocês, para juntos nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Queria convidar você a fechar os teus olhos agora, apresentar o seu coração a Deus, juntamente com a gente, em oração. Tu és bendito, Senhor. Não há ninguém como Tu, Tu és soberano, Tu és Senhor, Rei, tudo está sob o Teu controle. Nós somos pobres, fracos, cegos, nu, completamente dependente da Sua misericórdia e da Sua graça. Se não fosse Sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos nem nos apresentarmos ao Senhor. Mas graças ao Teu sacrifício, à oferta agradável, nós estamos aqui nessa noite para podermos juntos adorarmos a Ti, entrarmos no Santíssimo Lugar em oração, como estamos fazendo nesse momento, e Te adorarmos face a face, Senhor. Receba nosso louvor, receba o nosso coração, cada palavra cantada seja a verdade, reflita a verdade que há no nosso coração. Nós vivemos para Te adorar, e para isso que nós nascemos, para o louvor da Sua glória. Amém.
paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né, com a responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor e pedindo ao Senhor que possa estar me usando de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle, que não seja eu aqui falando por mim mesmo, mas que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, possa estar me conduzindo a falar aquilo que o Senhor quer. E eu vou falar com os irmãos sobre qual o livro que nós vamos estar lendo, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, tá? É onde nós vamos estar lendo, que diz assim: o ministério da reconciliação. Vamos estar lendo: assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto de Deus, somos manifesto a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasiões de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, eu lendo esta palavra e meditando nela, Deus me deu alguns pontos, e nele me deu também um tema, que é esse tema que eu fui lendo e Deus foi colocando no meu coração esse tema, que é o desejo de sermos verdadeiramente servos de Deus. O que é o desejo de sermos verdadeiramente servos de Deus? Nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós temos o desejo de estar na casa do Senhor, de fazer a vontade dEle, de fazer a obra dEle. Mas precisamos que o Senhor esteja nos conduzindo, esteja na frente, fazendo a vontade dEle na nossa vida. Porque, assim, de nós mesmos, irmão, nós não podemos nada.
De nós mesmos a gente não pode fazer nada. Se não for Deus estar na vida da gente, fazendo o querer dele, a vontade dele, então de nada vai adiantar se nós não estarmos ligados com Deus, de estarmos ali colocando a nossa vida no altar do Senhor, porque nós mesmos não podemos fazer nada sozinho nós não somos ninguém, porque muitas das vezes a gente fala, eu estou com a responsabilidade de levar a palavra, mas se você está com essa responsabilidade, porque Deus te permitiu a fazer a vontade dele, Deus te permitiu a estar aqui falando dele, falando do querer dele, da vontade dele. E eu tenho comigo que Deus, ele escolhe os seus, ele escolhe, né, os seus. Nós achamos às vezes que nós escolhemos a Deus, mas não, nós somos escolhidos por ele, né, amado por ele, nós estamos buscados por Deus, é ele que nos dá o privilégio de aceitar ele. Não, ele nos aceita, é ele que nos busca, é ele que nos chama, né, a fazer a obra dele. E muitas das vezes a gente fica pensando, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição. Mas quem nos dá condição, de fazer a obra do Senhor é Ele, não somos nós somos chamados. Nós temos o privilégio de ser chamados de fazer a obra do Senhor. Nós temos o privilégio de estar fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle. E Deus é muito bom, né? Deus é muito bom conosco, né? Porque ainda dá esse privilégio de a gente estar podendo falar da palavra dEle, de estar buscando a sua face, né? E Ele, muitas das vezes, a gente fala do Senhor, para as pessoas e Ele fala, mas quem é esse Deus? É o Deus que criou o céu e a terra, é o Deus que nos criou, porque mesmo antes de nós nascermos, Deus já sabia, né, quem eu ia ser, quem você ia ser, o que eu ia fazer. Deus sabe de tudo. Quando Ele criou o céu e a terra, Ele já sabia de tudo que ia acontecer conosco. E eu lendo aqui, irmão, assim que sabemos o temor que o Senhor, que deve ao Senhor persuadirmos o homem à fé, mas somos manifesto a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas demos-vos ocasião de vos gloriar de nós, porque para que tenhas que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Então nós temos o quê? Que deixar o nosso coração, o Senhor agir em nossos corações, agir em nossa vida, em nossa mente, porque muitas vezes nós vemos pessoas, porque eu faço, porque eu sou, porque eu isso. Não, nós não somos nada. Nós não temos nada. O que nós temos é o privilégio de servir a Deus. É como está o tema, desejo de sermos verdadeiramente servos de Deus. É o desejo que nós temos que ter, de ser verdadeiramente servos de Deus. Servos de Deus é porque servos para servir a Deus. Nós estamos aqui, nós fomos chamados para servir. Quando nós aceitamos a Cristo, né? Seja numa pregação, seja na hora que faz o apelo, nós aceitamos a Cristo, mas porque primeiramente Ele nos aceitou. E quando a gente aceita Cristo para quê? Para fazer a obra. Acham que fazer a obra é só para aqueles que têm cargos? Não, fazer a obra é para aqueles que foram chamados a aceitar a Cristo. Fazer a obra é para todos. Desde o momento que você aceita a Cristo, que você é batizado, passou pelas águas, você já pode fazer a obra de Deus, falar do amor de Deus, falar da fé, da sua fé, falar de Jesus, o que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode mudar a nossa vida.
Porque quando a gente aceita Jesus, a gente passa pelas águas, nossas vidas são transformadas. Nós somos transformados pelo sangue de Cristo. Nós somos transformados pelo amor de Cristo. Nós somos transformados e nós temos que mostrar essa diferença. Nós temos que mostrar essa transformação. Nós temos que fazer a diferença para aqueles que necessitam e levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Porque muitas das vezes as pessoas até acham que nós não somos capazes de estarmos aqui, de fazer a obra de Deus, mas acontece que nós somos capazes, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a capacidade de fazer a obra dele, é o Senhor que nos ajuda, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. É pela graça do Senhor que eu estou aqui, irmão, porque se não fosse pela graça dele, pela misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje. Porque é muito difícil a gente estar aqui na frente falando do Senhor. E muitas das vezes, irmão, a gente tem a oportunidade de falar de Cristo, de falar de Jesus lá fora, e a gente se esquiva, não fala. A gente se acovarda, não fala. Mas nós precisamos abrir os nossos lábios e falar que Jesus Cristo está voltando, que Jesus é o único intermediador entre o céu e a terra, é Jesus. É Ele que vai nos levar a nos encontrar, né, lá na vida eterna, porque Ele fala, se creres em mim, verás a glória de Deus. Irmãos, eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Eu quero ver a glória de Deus lá na eternidade, porque eu quero que Ele me use da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle na minha vida, como eu quero que faça na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Tempos de a gente querer falar da palavra e não ter como falar, a gente querer falar de Jesus e às vezes somos reprimidos para não falar, mas nós já temos que abrir os nossos lábios e falar sim de Jesus, porque nós somos servos do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, nós somos os chamados do Senhor, os escolhidos do Senhor para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle. Não vamos deixar que a obra dEle venha parar, não, irmão. Vamos seguir, prosseguir em frente, prosseguir para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde nós temos que olhar, é para o alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? O meu alvo é Jesus. O meu alvo é a vida eterna. O meu alvo é a salvação. Qual é o seu alvo? Irmão, se nós temos a oportunidade de estar falando do Senhor, a oportunidade de estar falando que o Senhor, Ele é o único que pode nos dar aquilo que a gente tanto, às vezes, almeja, né? Seja lá a bênção espiritual, seja a bênção material, seja um milagre na nossa vida, só Ele pode dar, mas na hora certa e no momento certo e na hora que Ele quer. Muitas das vezes a gente quer passar na frente de Deus, né? Às vezes a gente quer passar na frente do Senhor, mas não podemos, irmãos. Temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai fazer, né? Eu tenho, assim, comigo aquele versículo que fala assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê, irmão? Primeiro nós temos que buscar a Deus. Primeiro nós temos que buscar a Jesus, para depois a gente esperar que o Senhor faça a sua parte, né, a parte dele, a vontade dele. Então temos que primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que nós andamos tão ansiosos, né? Por que andamos ansiosos? Não precisamos, porque nós temos Deus que
Ele nos veste, Ele nos capacita, Ele nos coloca no lugar que devemos estar, né? Que é fazendo a vontade do Senhor, né? Fazendo o querer do Senhor. Então, é assim que o Senhor nos usa. Ele nos usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E assim, irmãos, quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente recebe a Deus nos nossos corações, porque Ele fala que eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer morada. Então, quando Ele bate a porta do nosso coração, que a gente abre o nosso coração para que Ele faça morada, que fala que aceitarmos Jesus, é o abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar. Nós estamos ali confessando que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, porque nós estamos ali para fazer aquilo que Ele quer, a vontade dEle. E então nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, tendo uma nova vida, né? Uma vida que começa, né, ali com o nosso ministério, né, com nossas obras, com nossas atitudes, com o nosso falar, né, levar a palavra. Então, é ali que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Ah, mas eu não posso mais viver nesse mundo? Claro, irmão, nós vivemos nesse mundo. Ah, não posso desfrutar? Podemos desfrutar sim, mas sabemos como desfrutar, né? Porque fala também a palavra que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, né? Então nós temos que ter assim, atitude. As atitudes nossas tem que ser atitude de cristão, né? De cristão que aceitou a Cristo, que abriu seu coração, Ele fez morada, que passou pelas águas, e estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e para fazer o Teu querer. É assim que Cristo quer olhar para nós, né? Para a nossa vida, né? Porque a nossa vida tem que ser exemplo, né? Para aqueles que nós queremos ganhar. Nós somos falhos, irmãos? Com certeza nós somos falhos, né? Mas nós temos que estar procurando fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus. Nós temos que estar procurando fazer aquilo que o Senhor nos conduz a fazermos, né? E mais na frente que fala assim, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Foi o que eu falei sobre quando a gente aceita Cristo, abre o nosso coração, a gente morre para o mundo e começa a viver para Cristo, para que Ele venha fazer a vontade dEle sobre a nossa vida. O que nós temos que entender, irmãos, que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nós estamos debaixo da vontade dEle. Então, nós temos que entender que sem Cristo nós não somos nada, nem vamos fazer nada. Então, nós estamos debaixo da proteção e da vontade de Deus. É isso que nós temos que entender, que nós nunca vamos fazer nada de nós mesmos, mas é o Senhor nos usando e pedindo sempre para que Ele possa estar nos usando. E assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, né? Porque quando a gente conhece a Cristo, né? Quando a gente não aceitou Ele ainda, nós não temos que mais que olhar para Cristo desse modo. Deus vai me abençoar. Deus vai me dar isso. Deus vai me dar... Não, nós temos que olhar para Cristo como Ele seja o nosso Criador, o nosso intercessor, o nosso Deus, o nosso Deus misericordioso, que tem misericórdia das nossas vidas, nosso Deus da graça, porque nós vivemos debaixo da graça, né?
E o nosso Deus das promessas que Ele nos garante, que é a nossa salvação. Nós estamos aqui hoje, irmãos, buscando a nossa salvação. Mesmo que a gente vê que muitos têm aí buscado, né, riqueza, tem se apegado às coisas materiais, mas nós estamos aqui nos colocando na posição de buscarmos de enchermos a nossa vida espiritual, para que a gente possamos alcançar a nossa salvação. Esse é o nosso objetivo, de alcançar a nossa salvação. E o que Deus quer que nós façamos é que a gente não fique só com isso para a gente mesmo, mas que a gente vá lá no mundo e fale de Jesus, e fale que Deus, Ele é amor, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Então, é isso que nós temos que estar ali, buscando e fazendo aquilo que o Senhor quer. E diz assim no 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, porém, provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a gente tem que botar na nossa mente que quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem para Cristo, tudo vai se fazer novo em nossas vidas. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se renova na nossa vida. Tudo se faz novo em nossas vidas. E tudo isso provém de Deus. Não vem da gente, não. Eu aceitei a Cristo. Não, Ele me aceitou. Ele me quis. Ele me conduziu. Ele que me aceitou, né? Ele que me escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, né? E nós estamos se reconciliando com Deus, né? Se reconciliando, reconciliando consigo mesmo, porque Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o privilégio, irmão, de nos reconciliar com Deus, de mudar a nossa vida. E às vezes eu fico triste, eu comento às vezes, né, com a minha filha, que me entristece, de saber que pessoas que conhecem a palavra, que já foi pregadores, pessoas que conhecem tão bem a palavra, se afastam da presença de Deus. Eu não me vejo, eu fico pensando, meu Deus, se eu me afastar da sua presença, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim sem ti? Eu sei que é muito difícil, no mundo que a gente está vivendo, é difícil, irmão. Mas com o Senhor, juntamente conosco, nós conseguiremos chegar até o alvo. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, mas lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que eu posso entender daqui é que Jesus, que não conheceu o pecado, ele foi colocado numa cruz por nós pecadores, pela minha salvação, pela sua salvação. Ele verteu o sangue dele naquela cruz para me salvar, para te salvar e para que você venha fazer cada dia, cada instante a vontade dele, o querer dele. Ele morreu ali, naquela cruz. Ele se fez pecado para nos livrar do nosso pecado e nos conceder a nossa salvação. Isso basta a gente buscar, querer se achegar a Deus, querer fazer a vontade dele, porque ele já nos
Ele já nos concedeu, Ele já nos escolheu, mas basta você querer. Porque Ele fala que nada Ele faz por força nem por violência, mas é pelo amor e pela graça dEle que nós estamos aqui. É pelo amor e pela graça de Cristo que eu estou aqui. Porque se não fosse pelo amor e pela graça e pela misericórdia dEle, de nada adiantaria eu estar aqui. Porque sem Ele eu não sou nada. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar, né? Que o Senhor possa falar ainda mais no coração de cada um de vocês e possa estar falando no meu coração aquilo que Ele quer, tá? Eu vou estar fazendo uma oração, né, para os irmãos e no final eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, grata eu sou, Pai, pela essa oportunidade, Deus, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, de poder falar da Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me usou para falar aquilo que Tu queres, Pai. Pai, que de mim mesmo nada eu poderia falar, nada eu poderia fazer, mas é pela Sua misericórdia, Pai, que eu estou aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos irmãos. Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar mais ainda no coração de cada um deles que ouviu essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer mais e mais a Tua vontade. Ser conosco, Pai. Ser com cada um daqueles que estão vendo, Senhor, estão aqui ligados neste culto, Pai. Que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um, Pai. Como o Senhor age na minha vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Que eu te agradeço no nome do Teu Filho amado, Senhor. Jesus Cristo. Amém. Que apresente as suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a vida de cada um, que todos possam te falar juntamente comigo. Amém.